Ângela conhece Raul e acredita que tenha encontrado o homem de sua vida. A atração avassaladora faz o casal largar tudo e viver o sonho de reconstruir suas vidas na praia. A relação declina para o abuso e violência, dando origem a um dos assassinatos mais famosos do Brasil. A direção é do Hugo Prata e ele dirigiu Elis, um filme que é a biografia da cantora Elis Regina, e é um filme ruim. Ruim porque ele trata de maneira muito superficial a vida da cantora Elis Regina. E aqui temos o mesmo erro. Ângela é um filme ruim porque trata de maneira muito superficial a personagem da Ângela Diniz. Ângela Diniz se tornou muito conhecida justamente pelo seu assassinato. Ela foi morta pelo seu ex-marido, o Doca Street, nos anos 70, e o caso eclodiu justamente por ela ser uma icônica personagem, uma socialite muito conhecida, muito famosa, e também pelo motivo do crime. O Doca Street disse em tribunal que matou ela por amor. Nessa época existia aquela lei de o motivo ser a honra desse amor, desse relacionamento. E essa lei persistiu até recentemente. Atualmente essa lei não existe mais, então se acontece um feminicídio entre marido e mulher, não tem como mais o criminoso utilizar essa lei como eu matei por honra ao nosso relacionamento, eu matei por amor. Mas ele é tratado de uma maneira muito superficial, parece que ele não capta a essência do que foi a Ângela Diniz, uma mulher, uma socialite independente, famosa, mas ela tinha a sua própria empresa, ela era extremamente independente nas suas escolhas, era mãe de 2 filhos, ela tratava muito bem os filhos e teve vários relacionamentos, mas era uma mulher muito à frente de seu tempo, era também bissexual, e isso não é tratado bem no filme. O que temos aqui é uma atmosfera muito noveleira, uma sensação, principalmente nos diálogos entre eles, do casal principal. O elenco é noveleiro, então tem uma atmosfera e uma produção que parece que é voltada para a TV e não para o cinema. Há várias cenas de sexo aqui, cenas até demais, eu acho que traz uma monotonia no filme da metade pro final, porque basicamente não tem tantos diálogos e é ele brigando com ela, ele redimindo, ela perdoando, eles transando. E isso vai repetindo diversas e diversas vezes. Apesar disso, ele traz ou até tenta, de certa forma, trazer elementos que eram comuns da época. Em uma cena que acontece na fazenda, há um diálogo da protagonista com outra personagem e elas fazem uma pequena piada em relação ao tratamento que elas recebem. Ou até elementos de, por exemplo, eles se mudam para uma casa na praia e eles decidem construir um quarto para as crianças, expandir a casa para trazer os filhos da Ângela para morarem juntos. E é tudo tratado como se fosse um conto de fadas, como se aquilo ali fosse um paraíso, como se finalmente ela vai se tornar uma mulher feliz. E a gente percebe aos poucos que durante essa reforma da casa, o pedreiro encontra bolores na casa, encontra mofos, como se aquele paraíso, aquele conto de fadas, esconde uma sujeira, esconde algo que vai fazer mal para as pessoas, para a dona da casa. Então traz assim os elementos, umas mensagens indiretas de como que vai se tornar o fim dessa história. O filme foca no relacionamento dos dois e termina com a morte dela, não tem nenhum depois, e eu acho uma pena porque era interessantíssimo os casos de tribunal envolvendo o assassinato dela, então as cenas de tribunal poderia ter, porque eclodiu o Brasil inteiro, muita gente era a favor da libertação do Doca Street, por exemplo. Hoje, se o caso fosse hoje em dia, o caso viraria o oposto, obviamente, e muitos valorizariam a Ângela Diniz. A fotografia é muito interessante, há muitas cenas de praia lindíssimas aqui. Há uma cena de praia em que ela está sozinha e a gente percebe que, ainda que independente, é uma mulher solitária e essa dependência de um marido e ela não querer o marido. Essa dualidade na mente da personagem faz perceber que ela não tem saída alguma nisso. A Isis Valverde, interpretando a Ângela Diniz, não consegue captar a essência dessa personagem. Para mim, ela está interpretando do que sendo a Ângela Diniz. Principalmente em cenas em que exige uma dramaticidade. As cenas de briga, as cenas que ela chora,
é muito superficial, tem essa atmosfera novelesca. E o Gabriel Braga Nunes é como se ele interpretasse os diversos vilões que ele já interpretou nas novelas também. Então não tem um aprofundamento de quem foi o Doc Streets também. Mas a química dos dois é boa. A química realmente é boa. E inicialmente a gente percebe esse amor entre os dois, mas obviamente a gente sabe como vai ser o final dessa história. Agora quem rouba a cena mesmo é a Alice Carvalho. A Alice Carvalho está excelente como a empregada. Há uma cena muito interessante em que ela escuta a briga dos dois, a briga violenta entre os dois, e ela fica olhando para uma faca. Será que eu devo ir? Será que eu devo atacar ele com aquela faca? Será que eu não devo me meter? Então, essa dualidade da personagem, essa tensão é interessantíssima. E ela está bem com essa personagem, apesar de pouco tempo de tela. Eu fiquei pensando depois dessa cena que ela poderia terminar bem no estilo Era Uma Vez em Hollywood, sabe? Terminar como se a empregada estivesse atacando o Doc Street e ela defendendo a personagem da Isis e a Isis ajudando ela, e ele acaba sendo morto e ela chama a polícia porque ele agrediu ela fortemente. Então terminaria como sim uma homenagem a Angela Diniz. Seria de uma maneira tarantinesca? Sim, mas aí sim teria um prato cheio para ser discutido, porque é um caso que jamais deve ser esquecido. E o final é horroroso, é brega, é uma cena de prisão sem fundamentos. Eu não sei, eu acho que estamos indo para um local muito errado. Eu fiquei pensando até que uma diretora mulher pudesse fazer esse filme sobre um assassinato de uma mulher, sobre feminicídio, uma mulher falando sobre uma mulher. Talvez fique mais interessante do que ficou. Eu não gostei mesmo desse filme. Angela Diniz é uma biografia muito superficial e que perde a essência do que foi o caso do assassinato da grande Angela Diniz, e ao invés de ser um filme que tenha o propósito de manter a mensagem de permanência da memória da Angela Diniz e de seu assassinato, principalmente hoje em dia, com inúmeros feminicídios acontecendo no Brasil, ele acaba se tornando um filme qualquer, ele acaba se tornando um filme com atmosfera muito de televisão e que perde muito a essência do que realmente é o caso da Angela Diniz. É isso. Meu nome é Rafael e este é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até!